Vamos lá, galera, enquanto você está tentando sobreviver o preço do aluguel, do financiamento, brigando no supermercado para tentar economizar alguns reais na compra do mês antes do Natal, fazendo milagres como salários que não acompanham nada, existe algo que está preparando para vocês em silêncio e com data marcada para ser lançado, dia 1º de janeiro de 2026. O governo vai começar a cobrar uma nova regra de imposto que está sendo vendido como um gesto de justiça social, como se fosse finalmente chegar a conta para as pessoas que mais ganham dinheiro nesse país. Bonito, emocionante, até dá vontade de aplaudir, se fosse verdade. Esse novo imposto número 577 que está saindo agora, a função dele é simplesmente tentar taxar os mais ricos. Eu vou explicar para vocês isso. Na prática, ele vai sugar dinheiro da economia, travar investimento e atingir quem nunca colocou R$1 em investimento nem em ações, nem em fundos, nem em empresa. E a frase que vende essa ideia é irresistível. Nós vamos taxar os ricos para ajudar os pobres. Quem não cai nessa conversa? Parece justo, parece moral, parece necessário, só que existem detalhes que ninguém está comentando. O alvo real não são os super ricos. O alvo vai ser o motor da economia, aquele que gera empregos, paga salários, arrisca capital, faz esse país ir para frente. E esse ataque vem escondido em duas medidas com nomes difíceis, mas que carregam consequências enormes para a nossa economia. Taxação sobre dividendos e imposto mínimo global sobre rendimentos. Então vamos lá, vamos começar com uma parte. Mesmo que você nunca tenha investido em nada na sua vida, você apenas recebe um salário, baixo até, você vai pagar por isso. Essa conta vai chegar para todos nós, só que de um jeito silencioso, indireto e inevitável. Vamos entender por que essa mudança vai atrapalhar o Brasil e deixar você ainda mais pobre, mesmo que sua vida financeira já está difícil. Vamos explicar isso de uma forma simples. Imagina uma empresa como uma árvore, certo? E ela produz frutos, certo? Essa é a ideia da empresa. Essa é a ideia da árvore, produzir frutos. Isso chama um lucro. Então, esses frutos são divididos entre os donos da empresa. Essa divisão chama dividendos. Até 31 de dezembro de 2025, quando esse lucro ia para os sócios, eles não pagavam imposto nenhum. Por quê? Ah, não é justo. Não. Porque o lucro já foi tributado antes por uma cheia de impostos. Imposto de renda pessoa física, CCLL, PIS, CONFIN, Imposto Estadual Municipal, já está cobrando todos esses tributos. Ou seja, o lucro ele já chega reduzido depois de pagar os impostos. Então, se você tributa de novo esses dividendos, isso significa simples, bitributação. Quer dizer, cobrar duas vezes sobre a mesma fonte. Isso é considerado injusto para economistas, para advogados, tributaristas, qualquer pessoa. Até pelo próprio texto que a gente vai ver, é simplesmente isso. Isso é uma tremenda sacanagem, muito injusta. Pois é, em 2026, essa sacanagem vai virar lei. Simples assim. Bem, então por que está fazendo esses novos impostos? Presta atenção. Esses novos impostos é por um único motivo, que o governo brasileiro está cedendo para arrecadar cada vez mais. Ele precisa cada vez mais dinheiro porque ele está gastando demais. Mesmo que 2025 foi o ano que o Brasil mais arrecadou na história. Só em outubro, a gente arrecadou em impostos, o brasileiro pagou 261 bilhões, quase 262 bilhões. Só no ano 2025, até outubro, nos primeiros 10 meses, já chegou para 2,36 trilhões de reais que arrecadou. E não é suficiente, mesmo com toda essa arrecadação, está gastando mais ainda. Então, o governo sendo criativo toda semana para inventar novas formas para arrecadar mais dinheiro. Só para você ver como a situação é crítica, projeções do próprio governo mostram que se nada foi feito, o orçamento do Brasil em 2027, praticamente o governo vai ficar sem dinheiro para investimento nenhum, obras ou ampliação de políticas públicas, não vai ter nada. Apenas o suficiente para pagar os compromissos obrigatórios, tipo previdência, benefício social, juros da dívida, salário dos funcionários públicos. 2028, nem para isso vai ter dinheiro, continuando gastando da forma que está. Vamos entender essas bombas. Primeira coisa, bomba 1, 10% de imposto da fonte sobre dividendos. Projeto de 2026, toda empresa que distribui dividendos vai reter 10% de imposto de renda. Agora, a isenção vai ser até 50 mil por mês por CPF ou CNPJ. Significa, se você receber até 50 mil mensais de dividendos de uma empresa, você não vai pagar. Se você receber os 51 e R$1, começa a pagar como uma progressão. De acordo com a Receita Federal, cerca de 141 mil contribuintes se enquadram nessa categoria dos super ricos. A cobrança será aplicada quem ganha acima de 50 mil por mês ou 600 mil ao ano. A alíquota gradual vai começar subindo até que quem ganha acima de 1,2 milhões por ano
vai pagar 10% a mais. O motivo, obviamente, pelo governo compensar o aumento da faixa de isenção de imposto de renda de 5 mil mensal, ou seja, reduz imposto por um lado e cria outro para cobrar do outro lado. Primeira coisa. Segunda bomba, imposto mínimo de renda. Mesmo depois da taxação dos dividendos, existe uma segunda cobrança. Quem somar rendimentos acima de 600 mil reais no ano vai ser obrigado a pagar um imposto mínimo que pode chegar a 10% sobre a renda total. O que é a renda total? Considerando salários, aluguéis, polabos, dividendos, mesmo já tributários, investimentos, CDBs, tesouro, fundos, simplesmente isso, em cima de qualquer rentabilidade que você vai ter ao longo do ano. Aliás, se você for MEI, tem outras coisas, outras surpresas para você. Gravei um vídeo, veja ele a respeito disso. Alguns rendimentos isentos também serão incluídos no cálculo, aumentando a base do imposto, incrível que pareça. Então, o aliquote de 10% vale de quem passa de 1,2 milhões anual, quer dizer mais de 100 mil por mês. O presidente declarou que tem 140 mil super ricos que vai pagar um pouco mais para milhões deixar de pagar. Incrível. Em pronunciamento do TV no último domingo, Lula destacou que será 140 mil super ricos, abrindo aspas, pagando um pouco mais que muitos milhões de brasileiros e brasileiras deixam de pagar. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja de pagar menos imposto de renda do que classe média os trabalhadores, destacou o presidente. Aliás, escreve aqui no comentário o que você acha desse fala dele. Mas a conta é pior ainda, porque o cálculo será feito sobre todas as rendas, inclusive em cima de alguns que são isentos. E o governo terá acesso total à vida financeira de todos os contribuintes. E quando punimos quem investe, quem gera emprego e reinveste, quem paga a conta é quem depende desses empregos. Então vamos entender como esse efeito dominó vai atingir todo mundo. Mesmo que você não tenha nunca recebendo dividendos na sua vida, essa mudança vai te afetar diretamente. Primeira coisa, vamos começar a entender. Fuga de capital e freio no crescimento. Dinheiro não tem nacionalidade. Ele vai para onde é tratado melhor. Se o Brasil começa a punir cada vez mais quem investe aqui, as empresas, o capital sai para outros países com menos tributações. Simples, gente. Vocês viram a lupa aqui no Brasil. 120 anos no Brasil, sobreviveu guerra, Segunda Guerra Mundial, recessão de 29, 2000, tudo, mas não conseguiu sobreviver os últimos impostos, foram para Paraguai. Simples assim. Menos indústrias quer dizer menos tecnologia, menos emprego, menos crescimento quer dizer que todo mundo fica mais pobre, simples. Segunda coisa, pequenos e médios empresários são os mais atingidos. E se o governo vai tributar os dividendos, ele tributa indiretamente os reinvestimentos e triangulando o crescimento da empresa que sustenta bairros, cidades, família. Resultados: menos contratação, menos expansão, preços mais altos para repassar o custo fiscal, simplesmente todo mundo, todos os consumidores vai pagar mais caro. E não é à toa, gente, Brasil, entre aspas, taxa de desemprego dizem que é super baixo, mas crescimento do país 0,1% no último semestre. Por que será? Mais uma coisa, insegurança jurídica, gente, essa complexidade do imposto, quando até especialistas não têm respostas claras. Eu estou falando com minha contadora, nem ela tem certeza ainda como vai funcionar esses impostos agora no ano que vem. Isso complica, isso cria um caos. Empresas vão gastar muito como advogados, consultores, planejamento para tentar sobreviver aos próximos impostos. Simplesmente assim. E o dinheiro que deveria ir para emprego, para produção, vai para papelada e advogados. Simples. Existem exceções? Sim. Isso revela um problema. Alguns investimentos não entram no cálculo do imposto mínimo, como LCI, LCA, CRI, CRA, FIOS, debêntures incentivados, heranças, indenizações, aposentadoria por invalidez, dividendos pagos por empresas estrangeiras, lucros aprovados por distribuição até 31 de 12 de 2025, não entram. Parece bom, não é? Mas o problema é que o governo está forçando o dinheiro a migrar para certas áreas e que distorce o mercado e vai criar bolhas artificiais, um sistema de verdade, ela tem que ser neutra. Um sistema ruim manda dinheiro obedecer às suas vontades. O verídico final, taxação de dividendos combinado com imposto mínimo não tem nada de justiça social. É simplesmente confisco. E a punição vai ser por investimentos e por crescimento. Essa bitributação, cobrar duas vezes pelo mesmo lucro, quando você se pune quem produz, o país inteiro empobrece. Você não precisa pagar esses impostos diretamente para pagar por eles. O preço virá em emprego que não será criado, empresas que não vão crescer, tecnologia que não vai ser produzida nem criada, preços mais altos nos produtos, aumentando o preço para todo mundo. Esse imposto não está no seu Ulrich, ele está no nosso futuro. Quem paga o imposto sobre o capital, paga com crescimento que deixa de existir.
Simples assim. Então, isso não é apenas detalhes técnicos, gente, que não me afeta porque eu ganho pouco, tudo isso. Isso afeta todos nós. A vida que seus filhos vão ter é o dinheiro que vai faltar na mesa que não tem como defender. Se você acha que isso vai acontecer só com quem ganha acima de 600 mil, você está errado. Porque isso vai chegar para você também. Porque com certeza essa isenção de 50 mil, ela vai ficar parada. Esse limite não vai aumentar. Como é a mesma coisa que aconteceu com imposto de renda. O que vai acontecer? Durante muitos anos vai manter os 50 mil, mas com a inflação cada vez vai aumentar. E daqui a pouco, pessoas que ganham 45, daqui a ano, 2 anos, vai entrar nisso, pessoas que ganham 40 e assim vai. E daqui a 10 anos, pessoas que ganham hoje 20 mil também vai estar nesse lugar. Pois é, e você provavelmente vai entrar nessa parte. E se eles não vão conseguir arrecadar o suficiente, fica tranquilo que eles vão inventar meios para diminuir, para colocar não apenas 140 mil, para colocar 200 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas para tentar tirar cada vez mais. Se a gente não vai parar isso, ninguém sabe onde isso vai acabar. Bem-vindo para o mundo dos impostos sem fim. Pois é, essa é a novidade. Infelizmente, toda semana eu estou gravando novos vídeos a respeito de novos impostos, novos meios de arrecadação. Vamos ver onde isso vai parar. Se gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários para tentar responder e compartilhar, obviamente, com outras pessoas. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve e até o próximo vídeo.